Veja no ICL Notícias, segunda edição. Netanyahu quer briga. Governo de Israel dobra a aposta, ataca Lula nas redes e agrava a crise diplomática. Mais um não. Those against? Estados Unidos vetam mais uma vez proposta de cessar fogo em Gaza. Abstentions? Terceiro turno. Oposição tenta impeachment de Lula por fala contra genocídio. Aliás, insistiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O mundo está de olho. Tribunal de Londres inicia julgamento de último recurso de Julian Assange contra a extradição para os Estados Unidos. Os bastidores com Leandro Demori. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. É isso, está no ar mesmo. Está no ar nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, aqui no YouTube, aqui no ICL. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, e eu aqui ao lado do meu caríssimo e queridíssimo xará, Chico Sá. Boa noite, Chico. Boa noite, audiência. Que bom, vamos nessa. Muita notícia, muita confusão nesse mundo velho de meu Deus. Mundão velho sem porteira e sem jeito, né? Vamos tentar decifrar. Ô Chico, vamos tentar decifrar. O negócio é o seguinte, aí tá essa palhaçada, não tem outro nome para isso, essa palhaçada de Netanyahu, né, e a sua cachorrada aí, esse pessoal terrível, tentando ver se cresce para cima do governo brasileiro e do povo brasileiro, para cima do Lula, né, é o açougueiro de Tel Aviv, olha ele aí. 30 mil pessoas mortas na faixa de Gaza. Primeiro, ele mandou os palestinos saírem do norte de Gaza. Vocês têm que ir para o sul, que nós vamos atacar o norte, porque é lá que estão os caras do Hamas. Conversa fiada, ele quer eliminar os palestinos, é o plano. Foram para o sul de Gaza. Lá se concentram 1 milhão, ou mais de 1,5 milhão de palestinos. Agora ele resolve bombardear lá, entrar por terra lá, né? E se irrita com comentários que lhe são desagradáveis. Ele, que começou esta guerra, né, acuado também pelo Supremo Tribunal Federal deles, que ia pegar a cabeça dele. Então ele arranjou um pretexto para desviar o foco. E agora quer desviar o foco da chacina, do massacre sobre o povo palestino, aproveitando uma fala do presidente Lula e jogando nas costas dele, né? Achando que os governantes dos países mais importantes do mundo, né, e seus aliados também, iam dar corda ao discurso dele, iam condenar o Lula. Ninguém condenou o Lula. Zero. Só ele condenou o Lula. Ninguém condenou o Lula, né? Zero. Não Estados Unidos, França e, claro, o resto do mundo, o mundo árabe, ninguém falou sobre a fala de Lula. Aliás, está fazendo muito barulho aqui. Está fazendo muito barulho dentro do Brasil. Dentro do Brasil, porque os bolsonaristas, a extrema-direita, aliás, daqui a pouco a gente vai falar muito disso com o Demori, viu, Demori? Você que está no estúdio aí em Brasília, né, a gente vai falar, eu quero saber até que ponto que Netanyahu está querendo aglutinar ao redor de si as piores forças da extrema-direita do mundo. Lembra que o Trump queria mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém? Lembra que o maluco aqui do Sul... O argentino também, o Milei também. Foi lá, está se convertendo ao judaísmo. É a extrema-direita se articulando com Netanyahu, porque não tem bandeira para carregar, né? E por aí vai. Não condenaram o discurso do Lula como esperava o Netanyahu. Agora, no Brasil, as forças reacionárias também saem condenando e criando barulho, porque isso aqui casa. Olha que coisa mais patética. Esse energúmeno que governa a Argentina, ou desgoverna, né? Olha o outro aqui, que está querendo fazer domingo a sua micareta golpista, junto com o pastor Malafaia, né, e vendo agora se volta a aparecer. Mas ele tem um encontro com a polícia ainda esta semana, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Vai ter micareta se ele sair de lá, né?
se ele sair do de depoimento de quinta-feira, que ele ameaçou não ir. É bom. Nós vamos falar disso com o Guilherme Amado daqui a pouco. Boa. Né? E agora, o Netanyahu e a turma dele vem com essa de querer ensinar para as autoridades brasileiras o que foi o Holocausto. As autoridades brasileiras sabem muito bem o que foi o Holocausto. Tanto é que, quando identificam ações nazistoides perpetradas pelo próprio Netanyahu, sabem que aí a ação é nazistoide, é ao modo nazista. Ah, mas no Holocausto jogavam gás sobre as pessoas e matavam as pessoas nas celas, nas câmaras de gás. Olha, Benjamin Netanyahu despeja fósforo branco sobre as crianças na faixa de Gaza. Invade terras, prende gente, mata gente na Cisjordânia, tudo ilegal, né? E tem que responder por isso, como criminoso de guerra que ele é. Agora, se incomoda muito, não é que ele se incomode quando associa isso ao nazismo e ao próprio Holocausto. Não é, não. Essa associação não é que ela incomode, é que ela é um pretexto para achar qualquer coisa para desviar o foco da discussão. A discussão são 30 mil mortos. A discussão são hospitais invadidos, bombardeados, doentes sendo arrancados dentro do hospital, ou como contava domingo no seu texto a grande jornalista Dorit Arazin, por sinal, judia, de origem judaica também, né? Contava de uma médica, né? Uma médica da Organização Mundial de Saúde. Olha o fósforo caindo aí que você falou. O fósforo branco. Isso sufoca, isso queima, isso mata, isso é arma proibida. Mas isso que faz Netanyahu. E a médica chega na faixa de Gaza, ela que já conhecia aquilo ali, chega e encontra no hospital uma criança com a fralda sem uma perna e sem as mãozinhas, de 12 meses, de 1 ano, e não tem onde socorrer. Não é? Olha, só gente pertencente a grupos radicais, extremistas, assassinos, como foram os nazistas, são capazes de perpetrar esse tipo de ação. E eles vêm com essa de querer ensinar para as autoridades brasileiras o que foi o Holocausto. Nós sabemos o que foi o Holocausto, seu Netanyahu, nós sabemos o que foi o Holocausto, né? Judeus de extrema-direita. Aquele de extrema-direita, porque há muitos outros que condenam também isso que esse cara está fazendo lá. Né? E aí pegam o embaixador brasileiro, o Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel, e convocam para uma conversa natural. Isso faz parte do mundo diplomático. É um movimento extremo, mas ele é previsto. Chamam para dar explicações. Não. Chamaram para tentar humilhá-lo. Não é? Esse ministro, esse amarra-cachorro aqui do Netanyahu, né, chama o nosso embaixador, que está aqui, leva para conhecer o Museu do Holocausto, como se ele não conhecesse o que foi o nazismo e suas maldades. Né? O nazismo é aquela escola onde vocês, agentes de Netanyahu, aprenderam a fazer maldades contra pessoas. Não é? É isso que vocês aprenderam. Esta é uma das fontes de aprendizado, da extrema-direita. Não é? E aí ele vem e me faz um discurso em hebraico, sabendo que o nosso embaixador não fala hebraico, para aparecer para a mídia, bem ao modo do gabinete do ódio que a gente tinha aqui, né? Total. Mas fazem, né, Chico? Fazem hebraico para que o nosso embaixador não entenda o que ele está falando, fala um monte de absurdo, faz agressões, diz que o presidente Lula é persona não grata, e o embaixador fica ali olhando, vai fazer o quê? E depois ele se gaba de ter humilhado o embaixador. Não, o senhor humilha todos os brasileiros e todos os cidadãos humanistas e civilizados do planeta. É ou não é, Chico? Só não humilha o viralatismo, essa imprensa vira-lata do Brasil que ficou apoiando esse tipo de coisa, que é uma afronta contra o país. Isso é uma afronta contra o Brasil, Chico. Não é contra Lula. Se a gente tomasse essa afronta como uma afronta com o Brasil, que seria o correto, a gente não admitiria o que a imprensa tem feito, que é de um viralatismo absurdo. Acho que eles ficam doidinhos para ver se o Brasil arranja uma guerra com eles. Só isso. Vai falar, tá, agora não é Gaza. Não vão conseguir nada, não vão conseguir nada. Não conseguem adesão
internacional. Né? Conseguem, até agora, têm conseguido, dos Estados Unidos, porque são porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aquilo ali é uma base militar, né, dos interesses estadunidenses. É isso que eles são. Né? E são ali é a delegacia de polícia dos Estados Unidos Total. no Oriente Médio. É isso que é. Né? E hoje andaram soltando mais nota aí, né, Chico? Hoje o ministro das Relações Exteriores, o Israel Katz, né, ele solta uma nota que, ao meu ver, Chico, tem uma coisa mais absurda de tudo, como é que um ministro de Relações Exteriores vai discutir um assunto que é diplomático em rede social, que é o puro ambiente do ódio e da intriga. Como é que eu sou ministro de Relações Exteriores e eu quero resolver um assunto que é de diplomacia em rede social? Não quero negociar com ninguém. Olha, se fosse aqui, eu diria para você que o guru dele é o Carluxo. Viu? Total. Olha o que diz esse Israel Katz, essa cavalgadora. Presidente do Brasil, Lula oficial. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? Não, senhor, não misture. O presidente Lula não comparou Israel a Hitler, não comparou o povo judeu a Hitler, ele comparou, sim, os senhores aos nazistas, os senhores à Gestapo, o seu presidente, o seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Adolf Hitler. Porque está bem escrito. E, aliás, há muitos judeus que comparam também. Não é? Exatamente. É necessário lembrar ao senhor que Hitler fez, levou milhões de pessoas para guetos. Onde? No sul de Gaza? Roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Como? Jogando bombas por cima? Não, nós sabemos que não foi, mas é o que estão fazendo. Primeiro com tiros, depois com gás. Não usaram fósforo branco, que acho que nem existia na época, né? Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. É verdade, o ataque do Hamas é condenável. O Hamas agiu como grupo terrorista, matando 1.200 judeus, a maioria civis, inclusive 2 brasileiras nessa história. Não é? Isso tem sido repetido quase diariamente pelo Lula. E no mesmo discurso, o presidente Lula condenou, como nós condenamos aqui. Né? Pois é, não importava para eles, para os nazistas, se eram idosos, bebês ou deficientes. Para vocês, importa? Importa. Eles assassinaram uma garota em cadeira de rodas. Vocês assassinaram gente em leito de UTI, dentro de ambulâncias. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. O que vocês estão fazendo? Porque a Palestina não é um Estado constituído com exército próprio. A Palestina não tem exército, vocês são covardes. Vocês estão matando palestinos inocentes sem que eles tenham como se defender, porque nem exército a Palestina tem. Que vergonha. Repetimos para você, seu Israel Katz, que vergonha. Sua comparação, falando do presidente Lula, é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros, pois os senhores cospem no rosto de todos os brasileiros, né? Os senhores cospem no rosto de todos os cidadãos civilizados, todos os humanistas do planeta, inclusive judeus, que são civilizados e que não tem nada a ver com essa sujeira que vocês estão fazendo, esse banho de sangue em Gaza. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona não grata em Israel. Eu tenho certeza que os senhores são personas não gratas no mundo inteiro. Mesmo que haja países, e eles existem, né, que apoiam o seu governo, de alguma maneira, por interesses vários, as populações não. População da França, população da Alemanha, população da Inglaterra, população dos Estados Unidos condenam. Façam a pesquisa, vejam as manifestações que já houve nesses países. Condenam as ações virulentas dos senhores. Ô Chico, ele repete essa aposta, né, porque é o mesmo senhor que ontem ataca também o Lula e, de novo, não tem eco internacional. Porque ele tá buscando ali. Está no desespero.
né? Estão na bica de ser julgados como criminosos, como bandidos que são. E forçando Olha, de todas as maneiras a ideia de que Lula nega o Holocausto. Assim, eles querem firmar isso, assim, tornar isso verdade. põe a sua gangue atrás, põe a sua gangue e faz um discurso mal educado, deselegante, em hebraico, na frente do nosso embaixador, que não entendia, né, o que ele falava. E as agressões que ele desferia contra Lula, contra o nosso embaixador, contra nós, povo brasileiro. Toma vergonha, seu Israel Katz. Você e Benjamin Netanyahu. Por enquanto, vergonha. Depois vocês vão tomar a cadeia, porque ainda vão ser julgados internacionalmente e serão julgados pela história. Vocês vão para o lixo da história. Ou vocês acham que daqui a 50, 60 anos, os livros de história vão mostrar os senhores como heróis, como vítimas? Os senhores estarão no mesmo patamar que estão Hitler, Mussolini, o Khmer Vermelho, todos, de que posição forem, dos que massacram, dos que assassinam, né? E o presidente Lula é diferente. Não precisam convidar o presidente Lula, né? Essa coisa nojenta, hipócrita. Venha conhecer o Museu do Holocausto. O presidente Lula foi conhecer o Museu do Holocausto. Vamos mostrar aqui? Por favor, Chico. Vamos ver. A imagem do presidente, ele estava na presidência no seu segundo mandato, foi em 2010. Não podemos, em hipótese alguma, tem som? Temos, em hipótese alguma, permitir que se repita algo como o Holocausto. A humanidade não pode e deve todo dia repetir quantas vezes for necessária, nunca mais. Exatamente porque não podemos repetir o que foi o Holocausto, que ele condena Netanyahu. Porque Netanyahu age nazistoide, à maneira dos nazistas, e promove um novo Holocausto contra um povo. Claro que a situação é diferente, o contexto é diferente, mas assim como os judeus, os palestinos não têm como se defender do assassino, do açougueiro de Tel Aviv. E ele vai, presidente Lula, tem mais imagens aí. Vamos ver. Ele ainda deposita flores no mausoléu desse museu, que fica em Jerusalém, né? E assina, olha aí. Nesta época, viu, Chico, o Netanyahu, o açougueiro de Tel Aviv, não estava no poder. Né? Presidente Lula de Kippá, né? Sim, como essa toquinha na cabeça. Manifestação que não, olha lá. Isso é um evento que não deixa dúvida alguma, sabe, Chico? Está aí. Tentar emplacar essa história de que Lula nega o Holocausto é um... Leandro Demore, em Brasília. Demore, a extrema-direita brasileira está feliz com a briga, porque ela precisa de ter um motivo qualquer, né? Ela precisa ter um motivo qualquer para entrar na história, porque ela está acabada politicamente no Brasil. E parece que agora querem juntar todas as extremas-direitas do mundo em cima disso aí, né? Demore, boa noite para você. Cadê você? Aí. Boa noite, meus caros. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Hoje eu tô aqui. Hoje eu tomei posse do estúdio da nossa amada, idolatrada Heloísa Vilela. Olha só. Que beleza. Bem-vindo. Obrigado, gente. Ó, Chico, é muito boa a discussão intelectual que a gente está fazendo em relação a tudo que está acontecendo. Eu vou partir por uma questão um pouco prática também, porque eu acredito que as pessoas que nos assistem, elas querem também entender as consequências das coisas. Hoje à tarde, conversando com alguns amigos jornalistas, essa questão se pôs. Essa questão se pôs desde o domingo, na verdade. O Lula estaria dando sobrevida ao Netanyahu, o que, na minha opinião, é uma grande bobagem. Ninguém que está tentando tirar o Netanyahu do poder em Israel vai dar a mínima bola. A única sobrevida que o Netanyahu conseguiu foi 48 horas de Twitter, gente, tá? Não vai passar disso e vai acabar esse negócio lá em Israel. Não vai ajudar o Netanyahu de nenhum modo essa fala. No Brasil, tem uma discussão um pouco mais profunda que é o seguinte, é o que você colocou agora, Chico Pinheiro. Será que
essa fala do Lula, se ela fosse mais bem construída, se ela não citasse, atenção, o Lula não falou em holocausto, falou quando Hitler decidiu matar os judeus. O holocausto se diferencia dos outros crimes contra a humanidade que aconteceram justamente pela industrialização que é representada pelos campos de extermínio. Hitler decidiu perseguir e matar os judeus antes dos campos. Então, essa é a grande diferença. Mas isso não dá gasolina para a extrema-direita no Brasil? Olha, duas coisas, Chico, que eu acho importantes. Primeiro, a extrema-direita no Brasil não precisa de nenhum fato para conseguir criar falsas polêmicas e levantar as redes sociais. Esse é o primeiro fato. Agora, o segundo fato mais importante é o seguinte, eu falava com colegas hoje à tarde, jornalistas, e um deles fez essa pergunta. Poxa, será que essa fala do Lula, se ela fosse mais bem construída, ela poderia surtir o mesmo efeito em termos de comunicação e não dar gasolina para a extrema-direita brasileira? Aí eu falei o seguinte, gente, primeiro que a gente está levando de barato que essa fala foi de improviso. As pessoas confundem muito uma fala feita numa coletiva como sendo uma coisa que veio na cabeça do Lula naquela mesma hora, tá? Eu sou capaz de afirmar para vocês que esta fala, o conteúdo dela, essa mensagem, ela não veio na cabeça do Lula de uma hora para outra. E aí temos duas situações. A primeira, vamos supor que essa fala, Chico, ela desgaste por 40 horas, uma semana, um pouco o governo brasileiro aqui no Brasil. Qual é a troca que se vê em relação a isso? Se essa fala do Lula conseguir sensibilizar de algum modo outras pessoas, conseguir influenciar de algum modo outros governantes, conseguir alimentar uma esperança que a gente tenha, humanista, de que Israel vai ser parado, a tentativa de invasão, destruição do sul de Gaza será ou abortada, ou pelo menos ela vai ser postergada. E se isso salvar a vida de uma criança, de uma pessoa inocente, eu não falo pelo governo Lula aqui, tá? Muito longe disso. Eu estou comprando o desgaste que acontece no Brasil, Chico. Há uma coisa muito maior em jogo. O que acontece nos bastidores dessa história toda é o seguinte, eu vou falar com muita tranquilidade aqui porque eu tenho acompanhado essa história, na imprensa toda vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar. Muita gente falou o seguinte, isso pode atrapalhar a posição que o Brasil tinha como um negociador da paz. Gente, vamos deixar claro uma coisa. Esse cenário em que o Brasil ou qualquer outro país no mundo poderia ter um protagonismo para a negociação de cessar-fogo e de paz, ele acabou em novembro e dezembro do ano passado. Esse cenário não existe mais. A única coisa que para Israel neste momento é uma caneta na mão de um cidadão chamado Joe Biden, que está esperando a consolidação da opinião pública nos Estados Unidos em relação a um cessar-fogo de Gaza, e quando a maioria das pessoas nos Estados Unidos forem a favor do cessar-fogo, os democratas já são majoritariamente a favor, os republicanos ainda não. Joe Biden assinará um decreto, declarará o acordo de paz. Não existe mais o cenário em que o Brasil é mediador desse conflito. Esse cenário foi sepultado no dia em que os Estados Unidos destruíram a possibilidade de aprovação do acordo que seria assinado no Conselho de Segurança da ONU, proposto pelo Brasil. O que é que o Brasil está fazendo agora? Existe uma estratégia, não é nova, essa estratégia vem sendo usada há décadas no mundo, que é uma estratégia que foi muito bem explorada por um intelectual norte-americano, judeu, filho de sobreviventes do Holocausto. A mãe dele esteve no gueto de Varsóvia, passou por 2 campos de trabalhos forçados. O pai dele esteve no gueto de Varsóvia, foi um sobrevivente de Auschwitz. Esse intelectual americano chama-se Norman Finkelstein, e o Finkelstein defende que, em alguns momentos históricos, é importante fazer não uma comparação exata, não uma contagem de mortos, não é disso que se trata, uma analogia com os horrores do nazismo. Por quê? Segundo o Norman Finkelstein, está aí um print de uma entrevista que a gente separou, que ele deu
no ano passado, se eu não me engano, para o The New York Times. O que é que o senhor acha de pessoas que não são judeus invocando essa analogia? Ele fala o seguinte, olha, uma vez que o Holocausto se tornou culturalmente a referência do terror, se você quer tocar no nervo daquilo que reguarda ao sofrimento palestino, você precisa fazer analogia ao nazismo. Por quê? Essa é a única forma de ressoar entre os judeus. Os judeus, claro, que apoiam Netanyahu, não são todos judeus, isso não é uma generalização. O que mais diz o Norman Finkelstein? Se você comparar, por exemplo, o sofrimento dos palestinos com o sofrimento dos indígenas da América, ninguém vai dar a mínima pelota. O que eu quero dizer com isso? Tá aí uma foto, aliás, do Norman Finkelstein, a gente separou. Norman Finkelstein, nos anos 80, quando Israel estava bombardeando o Líbano, isso é uma foto feita em Nova York, ele escreve, eu sou um filho de uns sobreviventes do gueto de Auschwitz e eu não vou ficar calado. Israel nazista, pare o Holocausto no Líbano. O Finkelstein foi além do Lula. Ele citou o Holocausto diretamente. Agora, vamos falar o quê, Chico? Letra maiúscula. Finkelstein. Em letra maiúscula. A gente vai falar que ele é um antissemita? Muita gente vai falar, claro que ele é um antissemita, porque é a grande carta a ser usada. Então, para completar o raciocínio, qual é o cálculo estratégico agora, Chico? O Brasil não tem mais nenhuma posição de negociador na paz de Gaza. Não tem, isso é uma realidade. O Brasil não está mais na mesa. Nenhum país está na mesa. A decisão é única e exclusivamente de Israel. O Brasil decidiu tomar uma posição como um líder na arena pública contra o genocídio. Usou uma arma, Chico, delicada. É difícil você falar no regime nazista, é difícil você fazer essa analogia. Eu posso apostar que houve um cálculo e decidiu-se pagar o preço do desgaste, porque nós estamos falando de um massacre absurdo que pode piorar muito nos próximos dias com a invasão e bombardeio do sul de Gaza. Demore, a paz pode ser obtida. O Brasil apresentou uma proposta interessantíssima de paz quando presidia em outubro, quando ficou o mês de outubro presidindo o Conselho de Segurança da ONU. Quando começou, né, Chico? Vai até novembro, é isso que o Demore se refere. Quem é que, ali na mesa... Em outubro, quem é que vetou? Teve veto, Estados Unidos. Estados Unidos vetaram. Porque Estados Unidos precisa vender arma, precisa viver eternamente nesse comércio belicoso, nesse comércio de armas, né? Agora, se você não consegue, negociando a paz em organismos internacionais, fazer com que pare o massacre contra os palestinos, né? E volto a dizer, e não digo que não tenha havido atos de assassinato cruéis do grupo Hamas contra judeus civis. Isso aí está... O que a gente não concorda é que um exército no país inteiro ataque um povo indefeso, civis, crianças, mulheres, trabalhadores da paz, destruam as casas, destruam hospitais e ainda querem impedir que eles recebam alimentos e remédios. Isso é um absurdo. Só há um jeito agora de fazer a paz, que é derrubar o Netanyahu. Esse cara tem que cair, esse cara tem que ser preso. E ao nosso lado, das pessoas que assim pensam, está, por exemplo, o coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Olha aqui, tem uma nota que publicaram aqui. A contradição do povo judaico, aí, ser ora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós. Apoiamos as colocações do presidente Lula e cobramos que a radicalidade de suas palavras seja colocada em prática. Isso é um trecho dessa nota publicada pelo coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Como tem os judeus pela esquerda no Brasil, como tem vários outros. Olha, eu vi até aqui essa semana, acho que vou achar aqui, do 247, publicou, né, uma matéria sobre rabinos ortodoxos judeus, né, denunciando como nazistoide o infeliz do açougueiro açougueiro de Lyon era outro, né? Açougueiro de Lyon era outro, né? Lá na época. Esse é o açougueiro de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu.
Então é isso. Eu acho que agora a paz pode ser obtida assim como destituindo Netanyahu. Enquanto esse cara estiver no poder, olha, eu não acredito nem que você está falando aí. Mesmo que o Biden resolva pegar e falar acaba, ele não para, porque ele já está politicamente morto. Ele já está morto para a história. Ele acabou. Ele acabou. Ele está com alguns dias de sobrevida. Né? Ele acabou. Politicamente ele acabou e vai ser preso como criminoso. Então agora é derrubá-lo. Derrubando, né, Chico? A gente pode, quem sabe, ter a paz. Quem sabe? O Demore citou o intelectual, o judeu, o Finkel. O Paulo Coelho, hoje, num post, lembrou a atuação, né, inteira e a tática adotada pelo Finkel numa resposta à política, à deputada Tabata Amaral. Deputada Tabata Amaral, que no primeiro momento já criticou o Lula pela sua fala. O Paulo Coelho, muito pedagogicamente, recorre ao Finkel, a um vídeo dele, mostrando essa estratégia. Muito bem lembrado, Demórias. Olha aqui, chegou para mim agora, chegou agora aqui uma nota do Médicos Sem Fronteiras, que foi publicado no portal do Médicos Sem Fronteiras, uma nota do médico Flávio Wittling, que até já deu entrevista para a gente aqui. Como ser humano e ex-médico do Médicos Sem Fronteiras, gostaria de fazer algumas perguntas. Devo derramar lágrimas apenas por meus parentes massacrados no gueto de Varsóvia e nos campos de Auschwitz e Lodz? Ele é neto de vítimas dos campos de concentração. Elas são proibidas para as vítimas majoritariamente palestinas e também israelenses da guerra amplamente dominada pela única superpotência do Oriente Médio. Para o mundo ocidental, vidas palestinas não importam? Vidas de civis não importam? Dr. Flávio Wittling. E tem várias outras notas chegando aqui de judeus furiosos, porque esse cara está matando em nome deles, esse cara está assassinando, esse cara está agindo como nazista em nome das vítimas do nazismo. Desculpa, Demório. Chico, continue. É muito triste que... Não, é muito triste que a gente tenha que fazer essas analogias. Elas não... Ninguém está aqui fazendo essas analogias. Eu gostaria de estar aqui falando, Chico Sá, tentando entender se o Diego Costa vai dar certo no ataque do Grêmio no Grenal domingo ou não. Exato. Vamos falar a verdade, que a gente não está brincando aqui. Como eu falei ontem no programa, ninguém aqui acorda de manhã e fica olhando para cima para ver nuvem passar. Muitas vezes adoraria acordar para fazer isso. Ninguém está brincando aqui. Nós estamos sendo levados, enquanto sociedade global, humanista, que pensa, que se preocupa com os outros, a defender essas posições. É claro que o regime Netanyahu não representa a totalidade dos judeus. A comunidade judaica no mundo, ela é diversa, ela é incrível, ela é sobrevivente, é culturalmente diversa, politicamente diversa. Absolutamente ninguém está generalizando e falando sobre isso. O que nós temos que reivindicar, o nosso direito é de falar do regime Netanyahu, dos seus ministros, dos seus generais e das pessoas que estão apoiando. Agora, o que acontece nesse momento, é claro que não foi por conta, não vamos também hiperventilar, né, gente? Não foi por conta da fala do Lula que a Europa e o Biden vão tomar atitude. Calma lá. É o contrário. O governo Lula, a diplomacia, informados, entendendo a dinâmica do que vai acontecer no mundo nos próximos tempos, está navegando na maré que é a maré do mundo, gente. Ontem, 27 dos 28 países europeus pediram cessar-fogo. O único que não pediu é o amigo do Bolsonaro e o amigo do Milei, Viktor Orbán, que é um outro ditador lá na Hungria. O único que não pediu. Agora, isso, claro, é um teatro, porque os países europeus, gente, não mandam mais nada. A mesa de negociações, ela foi virada. Não existe mesa de negociações na ONU hoje. Nós estamos dependendo da vontade do governo dos Estados Unidos. De novo, nós não gostaríamos de estar fazendo essa conversa. Eu não gostaria de estar fazendo essa conversa. Eu não gostaria nem que isso parecesse que eu estou defendendo o Lula. O Lula é um homem adulto, um político experiente no seu terceiro mandato. O Lula não precisa de mim para absolutamente nada. Se amanhã eu deixar de existir nessa existência terrena, para o Lula não vai mudar nada na vida dele. Ele vai acordar, tomar o café dele e ir para o trabalho. Não é isso que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos falando aqui no ICL é o que a gente fala desde o dia 1
dessa guerra. E agora algumas vozes estão se levantando. Ontem um médico experiente em guerra que coordenou um grupo de médicos em Gaza que esteve, atenção, na Iugoslávia, na guerra da Iugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Síria e no Líbano. Falou ontem que nunca viu nada parecido com o que acontece em Gaza e que Gaza está semelhante ao quê? Ao gueto de Varsóvia. Ora, nós não podemos fazer essas analogias para chocar as pessoas? A própria carta, Chico Pinheiro e Chico Sá, o Twitter que esse ministro do Netanyahu publicou hoje aí, que é o Katz, que é um outro cretino que eu espero que passe os dias dele na cadeia, os próximos, e depois que partir dessa para melhor vá direto para o inferno com um botão só no elevador dele, que seja só para baixo. Ele falou aqui, ó, não, se vocês puderem voltar um pouco mais, é necessário lembrar, aqui não, essa parte é importante. Deixa eu ler isso aqui, ó. Diz o senhor Katz: é necessário lembrar o que o senhor Hitler fez. Isso aqui ele está falando que o Lula peça desculpas. Com um detalhe, duvido que esse Twitter seria publicado se fosse qualquer outro país da Europa a falar exatamente a mesma coisa que o Lula falou. Porque, além de tudo, esses caras são um bando de covardes. Eu vou seguir lendo o Twitter dele. O Twitter dele, olha só. Levou milhões de pessoas para guetos. Roubou suas propriedades, Hitler, tá? As usou como trabalhadores forçados, depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Chico Pinheiro e Chico Sá. Por enquanto, nós temos que ser fiéis aos fatos. Não há notícias de que em Gaza, Israel está usando a população local para trabalhos forçados. Todas as outras coisas que esse cidadão falou sobre Hitler estão sendo praticadas em Gaza neste mesmo minuto em que nós estamos ao vivo neste programa. Pessoas em guetos empurradas, 1,5 milhão de pessoas forçadas a deixar as suas casas, roubo de suas propriedades. O Israel está terraplanando o norte de Gaza para construir resorts e propriedades privadas e morte deliberada de civis. Então, senhor ministro, muito obrigado por esclarecer que os senhores estão com uma política muito próxima à de Adolf Hitler. Nazistoides, né? Nazistoides. É bom que a gente fala. Eles não são nazistas, porque o nazismo já passou. Mas nazistoides, usar. Né? Aí, que lembram em Tel Aviv, você fala assim, uma coisa, eu já falei, uma coisa é ovoide, tem forma, uma forma, oide é um sufixo para a forma de, ao modo de, nazistoide, há nazistoides lá e há nazistoides cá. Nós vivemos isso na ditadura militar brasileira. Né? Nos porões que a tigrada torturava, matava e levava filhos para ver mães azuis, estavam azuis de tanto choque que tomavam, né? Nos porões da ditadura brasileira. Isso é ação nazistoide, né? O que eles ensinaram aqui no Brasil, o que fizeram aqui. É a mesma coisa. Agora, o governo de Israel retuitou um post, esse do Katz, e disse: o que vem à sua cabeça quando pensa no Brasil, hein? Ao que o governo de Israel acrescentou, antes ou depois... O governo de Israel retuitou um post que tinha essa pergunta: o que vem à sua cabeça quando você pensa no Brasil? E acrescentou: antes ou depois de Lula negar o Holocausto? Eu pergunto a vocês, o que vem à sua cabeça quando você vê a bandeira de Israel? Aí você fala assim: antes ou depois de Netanyahu? Antes ou depois de Bolsonaro botar essa bandeira junto com a bandeira do Brasil, né, no seu governo insano? Chico, a bandeira de Israel sempre me evocou, sempre me fez lembrar. É mentira. Lula não negou o Holocausto. Isso precisa ser dito. Isso é mentira. O governo de Israel vem mentindo. E Netanyahu... Essa é a grande forçação, né? E Netanyahu disse que Hitler, isso em 2015, está registrado, disse que Hitler não queria exterminar os judeus. Foi um muçulmano, disse Netanyahu. Foi um muçulmano que falou: é preciso exterminar, senão eles vão invadir aqui. Acho que ele estava na Inglaterra, né? Não é isso, Chico? Passando pano para Hitler, né? Passando um paninho para o Hitler. Exatamente. Demorei, além de ser uma forçação de barra, de ser mentiroso, não cabe ao Ministério de Relações Exteriores
tentar fazer diplomacia ou negociação via Twitter, né? Digamos que isso Mas é padrão Carluxo. Padrão gabinete do ódio. Para a área de conflito absoluta, a área da intriga internacional, a área do ódio semeado minuto a minuto, como o Ministério das Relações Exteriores negociar, propor alguma coisa, é em rede social. Imagina Chico. se o Itamaraty, Demori, imagina se o Itamaraty passa a tarde hoje no Twitter tentando negociar com Israel via Twitter. Chico, isso É o só padrão mostra duas Carluxo, coisas. padrão gabinete do ódio, padrão Carluxo, esse pessoal. É o gado. Isso mostra duas coisas. Primeiro, se Israel não tivesse se incomodado com o impacto da fala do Lula, não com a fala. Israel está incomodado com o impacto, está incomodado que isso possa causar uma contaminação do bem para incentivar que outros países sejam mais duros com Israel. Não precisa fazer comparação com o nazismo, nem com nada, mas que criem coragem ou crie-se o ambiente para que isso aconteça. E segunda coisa importante, Chico Sá, se Israel tivesse qualquer perspectiva interna de poder para pressionar o Brasil, não estaria igual a cão sarnento latindo na internet. Estaria operando para produzir algum dano ao Brasil. Absolutamente nada disso vai acontecer. Israel participa de uma parte ínfima da balança comercial do Brasil, é quase que insignificante e não tem poder nenhum para causar qualquer dano ao Brasil nesse momento. Então vai ficar latindo no Twitter, completamente descoordenado, como diz o Chico Pinheiro, parece que entregaram a conta da Embaixada de Israel e dos Ministérios das Relações Exteriores para o Carluxo, né? Perfeito, a comparação é essa. Conta é para o Carluxo. Né? Agora, perderam a boquinha, né? Porque tinha quem comprasse equipamento aqui para a BIM, do Ramagem, do General Heleno, compravam equipamentos para bisbilhotar a vida alheia lá em Israel, de empresários de Israel. Isso aí vocês não vão vender, pelo menos por enquanto, para o Brasil. Espero que não vendam nunca mais. Né? E sobre isso a gente vai falar já, porque tem duas coisas aqui para terminar. Né? Uma, eu deixo o Demore só fazer um fecho, tem uma notícia importante aí no ar. A outra é o Brasil, é o Pacheco aqui, o presidente do Senado, que está meio... Esse ainda vai chegar a entender. Ele tem que torear o gado à direita para poder conseguir fazer o sucessor dele no Senado. Mas, de qualquer maneira, nós vamos falar disso, né? Agora, eu queria que você falasse do Assange, porque é outro absurdo. Importantíssimo. Né? E está sendo julgado hoje, né? Julian Assange. O Julian Assange, para quem não lembra, um ativista, jornalista, colega jornalista. No ano passado eu tive a honra de estar com o pai do Assange no Brasil, o John Shipton. Tive uma conversa maravilhosa com ela, fizemos o lançamento de um filme em relação ao Assange no Brasil também. O Assange aparece lá no final dos anos 2008, 2009, com a plataforma chamada Wikileaks. Através da Wikileaks ele cria uma plataforma onde as pessoas, governos, agentes do governo, pessoas anônimas possam mandar para a plataforma Wikileaks documentos secretos de interesse público, de empresas, de governos, de autarquias, de exércitos do mundo todo e começam a publicar esses documentos. Em um determinado momento, a Wikileaks publica documentos secretos em relação às guerras que os Estados Unidos estavam fazendo naquele momento no Oriente Médio, Iraque e Afeganistão. O Julian Assange, gente, ele abre a cortina da podridão, da máquina de guerra, do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Entre várias coisas que aparecem ali, mostra que os Estados Unidos estavam escondendo dos seus cidadãos que estavam assassinando deliberadamente civis inocentes no Iraque e nos Estados Unidos, inclusive colegas jornalistas, colegas da Reuters, que foram assassinados na época. O que acontece com o Julian Assange? Ele ganha uma projeção global absurda, muito rápida, ele vira, na época, o principal ativista da liberdade de informação do jornalismo do mundo, é um cara que tem uma cabeça fora do normal, excepcional, e os Estados Unidos começam a persegui-lo, claro, porque não querem ver aquilo publicado. Julian Assange não cometeu crime nenhum. Leiam um livro chamado O Processo, de um relator especial de assuntos sobre tortura e maus tratos da ONU, chamado Nils Melzer, que publica toda a documentação mostrando que Suécia, Grã-Bretanha e Estados Unidos fizeram um complô
cercaram o Julian Assange, espionaram ele, prenderam o Julian Assange e até hoje Julian Assange, há 10 anos, está preso, nesse momento, numa penitenciária aos arredores de Londres, em Belmarsh. Hoje começou o julgamento dele, o julgamento foi hoje e deve durar até amanhã, devemos ter uma sentença, talvez amanhã. O que é que pede os Estados Unidos? Que o Assange seja transferido para os Estados Unidos, onde morrerá numa prisão, sem dúvida nenhuma. Crime do Assange, publicar as verdades secretas sobre os crimes de guerra dos Estados Unidos. O que é que pede agora a embaixada australiana? Assange não é cidadão australiano, Assange é cidadão americano, Assange é cidadão australiano, que ele possa ir para a Austrália. Duas coisas importantes, condição física e mental do Julian Assange. Julian Assange é um homem acabado. Julian Assange é um homem morto. O Julian Assange não tem mais condições físicas e psicológicas de responder por nada. Ele sequer apareceu no julgamento de hoje. Isso quem me disse foi o pai dele no ano passado. Isso é muito importante. Outra coisa importante, o Julian Assange é um exemplo. Só rapidamente, Chico. Caso os jornalistas brasileiros que não estão fazendo a defesa do Julian Assange não se deem conta disso, no dia que você estiver num país estrangeiro e publicar alguma coisa que os Estados Unidos não gostarem, se os Estados Unidos conseguirem levar o Assange para lá, vocês tomem cuidado, porque o próximo pode ser você. O silêncio da mídia brasileira em relação a isso, meus caros, é assustador. Vergonhoso, vergonhoso. É isso. Ô Demora, eu sinto muito, mas está aqui, o Guilherme Amado está conosco também, chegando com a informação do momento. E eu agradeço demais, eu não poderia deixar de abrir para você falar do Assange, né? Porque tanto se fala, né, Chico? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Aqui nada. Aqui nada. E liberdade de expressão, o paladino das liberdades dos Estados Unidos está aí, ó, com o dedo em cima do Assange, porque mostrou a podridão do que se faz na política externa dos Estados Unidos da América. Great America, make America great again. Obrigado, Demore. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite, querido. Tchau. Até mais. Aí, obrigado. Vem, Guilherme Amado. Aí, tá aí. Desculpa, a gente fez esperar, porque a coisa aqui tá quente. E eu sei que você tá vindo com notícia quente, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Eles estão ouvindo o som do Leandro ainda. Acho que não fecharam o som do Leandro ainda. Agora. Aí, acho que sim. Aí, fecharam. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui no meio dessa peleja, né? Né, Chico? Ajude a gente a entender tudo, Guilherme. Quem sou eu? Um efeito Pacheco aí na área, é isso? Hoje foi um dia curioso, né? Aliás, falar com os dois Chicos ao mesmo tempo ficou até nervoso. Fala Chicos. É muito Chico. Não, é bom que fala só Chico, aí eu tô falando com os dois. Tá resolvido. Não, hoje foi um dia curioso porque a gente viu ao longo do dia a oposição ser liderada, e isso diz muito sobre a oposição, pela Carla Zambelli. Isso é uma coisa terrível para o país, né? Porque você vê uma doida feita a Carla Zambelli, com o histórico que a gente sabe que ela tem, coletando assinatura para um não fato que é esse pedido de impeachment que eles vão apresentar, né? Quero o impeachment do Lula. Quero o impeachment do Lula. E uma construção assim de uma criatividade. Eu fui ler o texto que eles estão trabalhando em cima, porque o Lula estaria colocando o Brasil expondo o Brasil ao risco da guerra. Olha que loucura. Meu Deus. Por ter feito a crítica a Israel. E isso seria crime de responsabilidade. Enfim, essa história já tem quase 110 assinaturas. Impressionantemente, nem todos os deputados do PL assinaram. Há deputados de partidos da base, inclusive, que são aquelas alas bolsonaristas que diversos partidos têm, o MDB, o PSD, o Republicanos, o PP, esses dois últimos mais do que os anteriores, mas nem dentro do PL, que é o partido do Bolsonaro, a Carla Zambelli conseguiu unanimidade. Não houve assinatura de todos os deputados do PL. E agora ela anunciou que vai segurar para amanhã, isso porque amanhã ela vai tentar trazer deputados evangélicos para assinar o documento.
Enfim, está aí, vai para o 3º dia de coleta de assinaturas. Independe, na verdade, disso. Ela poderia apresentar com uma assinatura só, a assinatura de qualquer cidadão pode propor o impeachment do presidente. Mas a ideia de apresentar com muitos nomes é dar robustez ao pedido, que não vai ter vida longa, né, pessoal? Acho que era uma pergunta que naturalmente vocês iam fazer, e eu já me adianto aqui. O Arthur Lira não vai aceitar pedido de impeachment nenhum, mas também não vai negar, porque, primeiro, que isso lhe confere poder, e segundo, porque desagradaria a oposição, e o Arthur Lira precisa desse jogo permanente de agradar a oposição, agradar o governo, que é isso que dá poder a ele. Então, vai ficar devidamente engavetado, sem nenhuma decisão, que já é, de certa maneira, uma decisão, né? Ele só aumenta o valor dele, né, Amado? Ele só aumenta o preço das emendas e etc. Mas essa declaração agora do Pacheco, aí já corremos para o Senado, exigindo uma retratação do Lula. Ele tem aí? Eu não tenho, eu não estou sabendo disso, Chico, eu não vi isso ainda. Talvez manchete eu tivesse agora para entrar aqui e perdi. Acabou de ser manchete do UOL, que o Pacheco, como presidente do Senado, está exigindo uma retratação do presidente Lula. Olha, ele disse... Um pedido de desculpa na mesma linha do na mesma linha do que pede Israel. Ele chamou de equivocada a comparação que o presidente Lula fez entre o ataque militar de Israel e os palestinos da faixa de Gaza. Diz que o Senado não pode compactuar com essa comparação, mas diz também que essa fala não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula. A declaração foi dada hoje. Confusa, né? Porque ele vai para um... Mas é o seguinte, é que ele tem que se manter no Senado, né? Com apoio dos bolsonaristas, da extrema-direita, e tem que segurar um pouco o outro lado para ele fazer o sucessor, para ele pavimentar a candidatura dele ao governo de Minas. Quer dizer, precisa ficar também um pouco bem com o Lula, porque lá tem o Zema, e ele é possível candidato, ele é candidato à sucessão do Zema. Ele precisa também do apoio do Lula, mas não pode perder o apoio da direita. Então fica aí. Agora o Pacheco podia fazer um bom papel nessa hora, ficar quieto e observar, né? Mais mineiramente. Agora, eu concordo com você, Chico, eu acho que é por aí que ele está indo. Agora, ele tem que fazer escolhas, porque o Pacheco tem mandato até 2026 e ele não é exatamente uma pessoa popular em Minas Gerais, né? E ele, uma vez terminado o mandato dele como presidente do Senado esse ano, né, o segundo biênio que ele está cumprindo, ele no ano que vem ele volta a ser mais um senador. A proximidade com o Lula poderia garantir a ele um apoio do governo federal em 2026, por exemplo, para ele tentar o governo do Estado ou tentar a reeleição como senador. Se ele ficar insistindo na estratégia de uma hora dar na oposição, outra hora dar no governo, ele pode até conseguir fazer o sucessor dele com essa estratégia, né? Elegeu o Davi Alcolumbre no ano que vem presidente do Senado. Mas ele pode ficar no meio da polarização, catando vento, catando papel no meio da disputa em Minas Gerais em 2026. É uma estratégia bastante arriscada. E não há... quando estavam falando, eu estava lendo também aqui a reportagem da Folha, ele não há notícia, eu não conversei com gente no Palácio do Planalto hoje, à tarde, não havia nenhuma notícia de que ele fosse fazer isso. Ele deve ter feito essa cobrança pública sem combinar com o Palácio do Planalto, o que pro Lula é bastante ruim, né? Expôs bastante o Lula. Ele praticamente repete toda a cobrança do ministro das Relações Exteriores de Israel. Ele só falta fazer um cola-copia do que foi dito por Israel agora há pouco. Pois e fica ruim para ele, né? Pô, seu Pacheco, tem que explicar isso. Para ele, que ele tem uma escola em Minas, tem uma escola de grandes governadores, né? Inclusive tem o Juscelino, Tancredo, Aureliano Chaves, né? Agora, se quiser seguir Zema, vai ficar assim, Zé Mané. Agora, e o Lira, hein? Qual é a posição do Arthur Lira? O Lira tá quieto desde ontem sobre essa história. Ontem quem perguntava disse que não ia se manifestar, não ia entrar nesse assunto.
o que só torna mais surpreendente que o Rodrigo Pacheco tenha feito isso. No caso do Lira, ele vai ter, ao não decidir sobre o impeachment do pedido de impeachment que a Zambelli vai apresentar, já vai ser pelo menos uma decisão de colocar limite no tamanho da crise, né? Não vai levar para um lado doido, maluco, que seria esse se houvesse uma instauração de um processo de impeachment como a oposição quer, ou parte da oposição quer. Agora, voltando para o Pacheco, tem um fato que pode ter influído nessa manifestação dele também, gente, que é o seguinte: o Davi Alcolumbre, ele é judeu, né? Ele é da comunidade judaica, não é exatamente uma pessoa de esquerda, a gente sabe disso, e pode ter influenciado, como influencia em muitas das decisões e manifestações do Rodrigo Pacheco. O Davi Alcolumbre pode ter influenciado nessa também. É uma explicação possível para isso. Agora, vamos ver como é que o Palácio Planalto vai reagir, né? Cria essa cobrança do Pacheco, cria um constrangimento para o Lula, porque também ignorar, eu acho que vai ser difícil. Ele pode não atender, mas ele talvez tenha que dar uma resposta pública sobre por que não vai fazer isso. Bom, tem mais um assunto aí, né, Chico, para a gente tratar, que é a manifestação, como é que você chama aqui? Micareta o quê? A micareta de domingo? A micareta Malafaia e Bolsonaro de domingo, né? Eles se reuniram com um grupo de advogados. Você tem essa informação aí? Para ter orientações jurídicas, o que eles podem falar, o que eles não podem falar. Mas antes disso, a gente tem o depoimento do Bolsonaro. Diga lá. Ontem a gente viu o Bolsonaro tentando não cancelar a ida dele nessa quinta-feira. A Polícia Federal apresentou esse pedido ao STF e o STF disse que não, que o investigado não é ele que marca o pedido dele, a data dele de investigação, a data dele de depoimento, perdão, e a Polícia Federal poderia sim manter o depoimento dele e de mais 7 pessoas para depor nessa quinta-feira. Qual é a estratégia da PF? A PF quer fazer, ao mesmo tempo, a oitiva de diversos investigados para que eles não combinem versões. Então, vai ser ouvido ao mesmo tempo o Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno e outros alvos da operação naquela semana, para que eles não saibam o que está sendo perguntado aos outros, e com isso a PF não tem o risco de que haja uma combinação de versões que, é claro, se daria muito provavelmente entre advogados, já que os investigados mesmo estão proibidos de se manifestar, de ter contato entre si. Sobre o Malafaia e o Bolsonaro, que vão ser os dois protagonistas do ato do domingo, 25 de fevereiro, na Paulista, eles tiveram uma conversa na semana passada com o Fábio Weingarten, advogado do Bolsonaro, e outros advogados também, aqui em Brasília, onde foi orientado a eles o que eles poderiam ou não fazer, o que eles poderão ou não fazer na Paulista no domingo. Basicamente, a orientação foi sobre os limites da crítica ao Supremo, né? O Bolsonaro tem uma preocupação clara de não piorar a situação dele com o Supremo, e o Malafaia tem a preocupação de não atrair a investigação para si, né? Um aliado do Malafaia, ainda na semana passada, ele falou: o que não pode acontecer é, depois desse ato do 25 de fevereiro, o pastor se tornar alvo do Xandão. E isso o Malafaia não quer. Seria ruim para ele se ele fosse envolvido, se a igreja dele fosse envolvida na investigação, e a depender do grau de virulência com que ele e o Bolsonaro fossem para a Avenida Paulista, isso poderia acabar sendo uma consequência natural. Deve ter sido ensinado para eles que tem que conter
a turba, porque senão esses caras sabem que ali tem o MASP, o Museu de Arte Moderna, para eles chegar lá e cortar os quadros, não custa, né? Porque eles gostam de derrubar obras de arte, rasgar. Eles não podem ver um Portinari que sai rasgando, né? Então, falando, por favor, para a gente não ter problema, não invadam o MASP, não. Não é? Eles não podem saber onde tem um mínimo de instituição, de coisas perenes que eles querem destruir, né, Chico? De inteligência, né? Exatamente. Agora, Amado, voltando ao super depoimento ali, ó, simultâneo, todo mundo ouvido na mesma hora, você acha que todo mundo vai ficar calado? Porque se um fala, começa a complicar. Mesmo que o Bolsonaro se mantenha em silêncio, se um já solta se 4 ou 5 falam alguma coisa, complica também a linha de defesa, né? É muito difícil, né, assim, que todos fiquem em silêncio, né, Chico? Pelo menos algum deles deve falar. É bastante complicado que se garanta a defesa o silêncio de todos. Tem um medo que paira a investigação, né, um medo do lado do Bolsonaro, desde a operação da semana retrasada, que é se houver uma nova delação premiada. A revista Veja chegou a publicar, logo nos dias seguintes à operação, que o Felipe Martins, aquele influenciador digital que era o assessor de assuntos internacionais do Bolsonaro, que ele faria uma delação premiada. O advogado dele negou veementemente, disse que isso não estaria em hipótese alguma sendo considerado, mas isso fez o Bolsonaro ficar preocupado. Basicamente porque o Felipe Martins era uma pessoa da sua cozinha, né, talvez não com o mesmo acesso que o Mauro Cid, mas com bastante acesso, sabe de muitos assuntos em relação ao ex-presidente, e não é considerado pelos próprios bolsonaristas, né, pelo entorno do Bolsonaro, exatamente a figura mais valente e resiliente que fosse aguentar ficar muito tempo resistindo a negociar para se salvar dessa história e negociar uma delação premiada. Agora, não precisa nem chegar a uma delação, né? Foi o que você falou. Se algum desses 7 falar demais, já complica todo mundo. Pois é. Agora, ele disse, o advogado Bolsonaro, né, que não recebeu todo o material. Olha, ele não vai receber nunca todo o material do inquérito, porque é uma boa parte desse material que está sob sigilo. Exatamente. A inquirição ao Bolsonaro e aos demais é exatamente para poder checar informações sigilosas de que a polícia já tem conhecimento. Agora, ele pode não ir depor, não, senhor. Ele é obrigado a ir depor. Ele pode ficar calado e depois se complica. Mas o devido processo legal, que esse povo não gosta de respeitar, nem conhece, né? O devido processo legal diz o cara é intimado. Se o cara não comparece, né, ele tem uma coisa chamada condução coercitiva. A polícia vai lá e leva ele à força. Mas primeiro ele tem que ser intimado. Eles estão acostumados com o juiz Mequetrefe que tinha aí, que mandou fazer uma condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva sem que ele tivesse sido intimado. Ainda chamaram a mídia para mostrar, né? Mostrar o Lula sendo levado, aquela coisa toda. Aquela palhaçada, né, da República da Lava Jato, né, que levaram o Lula. Então é bom o senhor Bolsonaro saber que intimado ele já foi. Agora, se ele não quiser ir, né, ele sofrerá condução coercitiva, ou seja, vai sob vara. Não é isso que fala, Chico? Exatamente. Varadas. Os advogados já garantiram que vai comparecer. Agora, o silêncio também Você está com a lista aí? Ele vai adotar essa prerrogativa, ele não vai sair de... Você está com a lista aí? Vocês têm a lista? Tá. De quem depõe Eu estou com a lista aqui. Então leia todos aí para a gente. Boa, Amado. Passa aí, Amado, para a Os que gente. vão depor. O Generais. Bolsonaro, o Heleno... Generais. O Bolsonaro, o Heleno, o Anderson Torres, o Marcelo Costa Câmara, que era um dos assessores, Mário Fernandes, outro assessor, o Técio Arnaud, né, que era do gabinete do ódio,
o Almir Guenier, que era o comandante da Marinha, o Waldemar Costa Neto, Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, Cleverson Ney Magalhães, outro assessor, e o Walter Braga Neto, o ex-candidato a vice-presidente derrotado, o ex-ministro da Defesa e ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. São esses. Um grande elenco, né? Opa, tá aqui. Um grande elenco, um grande elenco. Tá aqui, eu não tô... Olha, tá aqui publicado agora. Alguém consegue separar aí? Diz que o Omar Aziz acaba de dar uma invertida legal em cima do Rodrigo Pacheco, viu? A coisa Tentou constranger o presidente Lula, exigindo retratação, e tomou uma invertida sensacional do Omar Aziz. Me manda aqui o nosso querido Rodrigo Viana. Eu não consegui ouvir ainda, né? Deu um chega para lá no Pacheco. Eu tenho aqui a aspa do que o Omar Aziz falou. O que ele falou aqui com o Pacheco? Ele respondeu dizendo o seguinte, Chico, se referindo, dirigindo ao Pacheco. Vossa Excelência poderia me tipificar o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres até agora? Quantos terroristas do Hamas, porque são terroristas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel? O Aziz perguntou ao Rodrigo Pacheco. E o Pacheco não respondeu. O Pacheco deixou sem resposta. E aí o Aziz continuou. Não tem que se comparar realmente com o Holocausto, é impossível. Quer dizer, ele concordou na premissa com o Pacheco de que não, a comparação não era possível. Mas aí ele completou. Mas o presidente Lula nunca abraçou deputada nazista, neta de ministro. E a direita fica quietinha. Estava se referindo àquela deputada da extrema-direita, neta do ministro Hitler. Beatrix von Storch, líder do partido Alternativa para a Alemanha. Mostramos ontem aqui. Exatamente. Veio ao Brasil e foi recebida pelo Bolsonaro no ano passado. Essa era a referência que o Omar Aziz estava fazendo. O Pacheco podia aprender uma aí com as velhas raposas da política mineira. Eu não me lembro se foi o Tancredo ou Aureliano Chaves que falaram uma vez. Esperteza, quando é muita, vira bicho e come o dono. Né? Então, esse negócio de você querer equilibrar demais, não tomar posição, se a esperteza for demais, ela vira bicho e te devora. Pacheco, você foi feito para ser um político importante, não é para ser nome de farmácia, não. Ele fez uma declaração que é muito, usando o nosso jargão jornalístico, muito manchetável, né? Tanto que num segundo já estava na capa de todos os portais. E agora que arque com as consequências. Nas negociações com o governo Lula, no jogo, aguente ouvir outros líderes do Senado e por aí vai. Como diria lá em Minas, nessa época de chuva, chupa essa manga, Pacheco, chupa essa manga. É difícil. Por aí. Né? E a grande mídia adora uma coisa como essa do Pacheco nesse momento, né? Para aparecer. Olha aí, tá vendo? Mais um sensato criticando o presidente Lula. Né? O presidente Lula pode errar. Agora, não me venham com essa de que foi um discurso de improviso, que foi uma escorregada. Lula sabia muito bem o que ele estava falando. E sabia muito bem... E sabe muito bem que a paz entre israelenses e palestinos, a paz no Oriente Médio, não pode existir com Netanyahu com armas na mão. Esse cara tem que ser destituído. Ele faz um discurso, né, Amado, que incendeia também o cenário todo, né? Já está no momento quente em Brasília. O Pacheco, que é normalmente um cara mais diplomático e tal, né? Sai como um incendiário agora. Tem essa cara de que quem nunca faz mal a ninguém, né? Porque... Ele toca fogo no Congresso, né, no momento. Existe, Chico, um receio do Pacheco que o Palácio do Planalto abrace outra candidatura à presidência do Senado que não a do Davi Alcolumbre, né? Os dois nomes mais que se falam são do próprio Renan Calheiros, que toda eleição é um nome que é cotado, ou do Omar Aziz, exatamente o senador que rebateu ele agora. E isso também faz com que ele venda o passe dele mais caro, né? Agora é isso que eu falei no início da nossa conversa. Isso tem um limite, porque, de novo, se você for ver taxa de popularidade do Pacheco em Minas Gerais, não é alta. Ele tem problemas de popularidade graves
em Minas Gerais. Basicamente por isso, porque ele não é identificado nem com um lado nem com o outro. Então, isso pode ser uma coisa que pode ajudar ele a conseguir fazer o sucessor, mas custa caro depois, quando ele pode ficar perdido no meio dos dois polos, como eu brinquei, catando papel, né? Exatamente. Agora, ele é um sujeito muito habilidoso, tanto é que ele foi deputado federal, com 2 anos de mandato. O Pacheco já tinha a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, foi eleito ao Senado, né? Claro que foi numa onda onde foram muitos desconhecidos, como o próprio Zema, ou aquele lá do Rio, Witzel, né? Um monte de gente inexpressiva, desconhecida. Pacheco era deputado, foi para o Senado. Derrotou nomes como Dilma Rousseff, derrotou muita gente para o Senado, que era candidato naquela época em Minas. Foi para o Senado. Com 2 anos de Senado, era presidente do Senado. Você está doido? Nós temos o Omar Aziz já nessa resposta ao Pacheco, ao personagem que você está dando o perfil aí, Chico. O que é? Só? Sim. Então vamos pôr. Põe aí, vamos ver invertido. Tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. Me tipifique. Aí. Queria até ouvir mais. Falou. Agora esse o Pacheco entende, né, Pacheco? Estou falando que ele foi muito esperto o tempo todo, mas se ele continuar com essa esperteza agora, vai se dar mal. Né? É isso aí. Ele tem que saber o limite, né? Tem que saber até onde ele vai. E o Aziz foi firme. O Aziz treinado ali nas CPIs, bravo, nas tribunas das CPIs. Pois é. E etc. Né? Pois é. Eu não sei se a gente vai continuar aqui. Eu estou esperando também Marcos Azambuja, o nosso diplomata, que está para falar com a gente agora, mas não sei se ele está, se a gente continua aqui. Não é? Ninguém me respondeu. Então, nós estamos com problema. Acabo de receber a informação que nós estamos com problema de conexão com a Zambuja. Então, vamos seguir aqui com a nossa pauta brasileira, né? Já falamos... tem também... Tem uma notícia, pessoal, não sei se vocês... eu acredito que antes de eu entrar, se vocês falaram da reação do Brasil em Haia, né? Falando que a ocupação de Israel nos territórios palestinos não pode ser aceita nem normalizada pela comunidade internacional. Isso que foi feito hoje, segundo eu conversei hoje no Itamaraty, deve ser a maneira como daqui até o fim dessa crise o Itamaraty vai tentar seguir, agindo diplomaticamente pelo método diplomático, pelos códigos diplomáticos, não saindo da casinha, digamos assim, das regras diplomáticas, como eles consideram que Israel fez ontem com o que no Itamaraty eles chamaram de circo, né? De levar o embaixador Frederico Meyer para o Museu do Holocausto, uma espécie de uma emboscada, também foi um termo que usaram, para uma entrevista coletiva da qual ele não sabia que aconteceria, em hebraico, que é uma língua que ele não fala, e ali foi dito que o Lula estava sendo declarado persona não grata, sem que isso tivesse sido dito antes ao embaixador. Tudo esse script, todo esse método pouco diplomático, né? Isso vai ser descartado pelo Itamaraty. As respostas vão ser dentro, para usar uma expressão cara ao Bolsonaro, dentro das 4 linhas do livrinho da diplomacia. Então, hoje foi em Haia a resposta, e assim vai sendo consecutivamente, nos fóruns adequados, no embaixador Frederico Meyer, que vai passar 2 semanas aqui em Brasília recebendo instruções, e foi dito ontem a Daniel Zonshine
na conversa que o Mauro Vieira teve com ele na sede do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A gente não sabe nem se ele volta, né? O Frederico Maia. Ele chega agora à noite, né? Ele chega ao Brasil, eu conheço, né? Ele foi diplomata em Cuba, foi cônsul em Cuba, depois foi para a China, né? E agora está de embaixador em Tel Aviv. Ontem mesmo eu troquei informações com ele aqui pelo celular, né? Convidei para a entrevista aqui, ele falou, eu estou agora cumprindo silêncio. Eu estou em silêncio. Voto de silêncio. Isso, não, ele escreveu assim, instruções de silêncio. Né? Mas depois conversaremos. Né? Ele não faria como o pessoal das relações exteriores de Israel, que está se pronunciando no Twitter. Né? Eles estão em guerra em Twitter contra o governo brasileiro. Você pega o ministro de Relações Exteriores tocando fogo em postes, em vez de procurar o Itamaraty, em vez de ser uma negociação de governo para governo. Chico, mas eles não têm saída, eles estão no modo desespero, né? Não é, Amado? Eles estão no modo desespero. É isso, E é um governo populista, né? E o governo populista, a gente não tem o que esperar, né? Assim, eles não seguem o mínimo das regras, da conduta. O que tem que se esperar é esse tipo de coisa mesmo, né? Foi uma pataquada ontem, hoje outra, enfim. Agora, vamos ver quanto tempo que eles vão seguir no que hoje, pelo menos, né, foi... hoje eles falaram sozinhos. Né? Hoje não houve resposta nenhuma do Itamaraty, nem do Palácio do Planalto. É uma pesquisa do Felipe Quest, Nunes. Né? Da Quest. Mostrou primeiro o seguinte, no primeiro dia um crescimento enorme da extrema-direita, apoiando e tal, e depois foi crescendo as reações a esse discurso de Netanyahu. É uma pesquisa que mede, tá aí as manchas, né? A azul e a vermelha. O Quest, o que o Quest mediu é o que ele chama de sentimento das redes. Né? Ontem estava, Amado, estava em torno de 90% menções, predominava o sentimento contra o governo, contra a fala do Lula. Né? Hoje o governo consegue avançar bastante e chega a um quase equilíbrio agora à tarde nessas menções, nessa medição do que seriam os sentimentos da rede. Né? Guilherme, você ouviu, conversou com alguém do governo, há uma preocupação com desgaste em relação a isso? Não, tem uma preocupação. Ontem houve uma série de reuniões no Palácio do Planalto para ver como que seria a reação nas redes, a reação do ponto de vista de comunicação. Não à toa o ministro Paulo Pimenta participou da reunião no Palácio da Alvorada, porque foi identificado que era um problema de comunicação no interno, né? E agora Israel ajudou, né? A forma como Israel lidou com essa situação fez com que a coisa, de certa maneira, invertesse, né? Chegou para mim aqui, pessoal, agora, uma série de declarações que o Mauro Vieira deu na saída da Menina da Glória, lá no Rio de Janeiro, agora há pouco, que onde estão se passando as reuniões do G20. Né? Ele falou aos jornalistas sobre o assunto. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui algumas das frases. Pode ser? Por favor. Vamos, ele falou o seguinte, ele chamou... manifestações... Não, só uma coisa, ele chamou também o embaixador de Israel ontem para dar explicações, né? Isso, ele falou com o Daniel Zonshine e manifestou, Daniel Zonshine, essa contrariedade com a forma como Israel reagiu. Aí hoje ele diz o seguinte, manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo, né, se referindo a dizer que o Lula negou o Holocausto. Uma chancelaria dirigir-se dessa forma ao chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave. É uma vergonhosa página da história na diplomacia de Israel com recurso à linguagem chula e irresponsável.
É isso. Essa é a nota do Foi dito pelo Mauro Vieira, falado, na porta do local onde estão havendo as reuniões do G20, lá no Rio de Janeiro, que é na Marina da Glória. É uma resposta, é uma boa trabalho e conversou com jornalistas. É uma resposta, não é, contundente ao Israel Katz, ministro das Relações Exteriores de Israel, que está o tempo inteiro assim, insistindo que Lula nega o Holocausto. Ele está repetindo isso, está repetindo essa mentira de 5 em 5 minutos, numa tentativa de colar isso na opinião pública internacional de que Lula nega o Holocausto, o que é uma mentira, como vimos aí na declaração do Mauro Vieira. Exato, exatamente. E ele recebeu também o Blinken hoje, né? O Antony Blinken, não foi hoje? Amanhã. Ele chegou hoje mas amanhã que é o Brasil. Ele chega hoje ao Brasil, mas não se reuniram ainda. É amanhã. O encontro deles é amanhã. Olha aqui, receba aqui a informação. Foram coletados 1.300.000 posts, 1.300.000 posts entre domingo e segunda-feira sobre esse problema da fala do presidente Lula e a repercussão disso, né? As reações negativas à fala de Lula se destacam em perfis bolsonaristas. São os bolsonaristas que estão nesse grafo, me disseram que isso aí se chama grafo, né? Que estão nesse grafo aí alimentando o lado azul da bolha, né? São as relações negativas a Lula que se destacaram em perfis bolsonaristas, mas também tiveram participação de outros nomes de centro, além de jornalistas, articulistas e veículos de imprensa. Eu acho que um pouco afobados, né, muitos colegas aí se assustaram e saíram sem pensar bem. Ah, não, o presidente Lula falou, porque fala de improviso, alguns tiveram a ousadia e a burrice de falar assim, porque também apelaram para o etarismo. O presidente Lula já está com 78 anos. Olha, o presidente Lula dá nó na cabeça de todos eles juntos. Não estou aqui defendendo, nem puxando saco, nada disso. É que o Lula é um baita de um cara experiente, né? Experiente em pelejas sindicais, pelejas partidárias. Então, o Lula sabe o que está falando, como sabia quando advertiu o Sérgio Moro lá atrás, lembra no depoimento dele? Seu Moro, você ainda vai pagar o que você está fazendo, né? E o Moro está vendo como é que é a coisa. Ele está mais ou menos dizendo isso para o Netanyahu, né? Vocês estão usando métodos iguais àqueles usados pelos nazistas. Isso vai custar caro para vocês. Parem com essa matança, parem com essa carnificina, né? É a sabedoria. Ele não falou de sem saber o que estava fazendo, né? De uma escorregada, derrapada, nada disso. Ele sabia o que estava falando, né? O que ficou foi muito essa história que o governo de Israel está fazendo questão de dobrar a aposta, de Lula não acredita no Holocausto. Assim, que é uma mentira, uma fake news deslavada, mas estão batendo em cima disso e repetindo, e é o que se vê muito repetido aqui no Brasil, nas redes sociais de ontem para cá, Chico. Por esses agentes, né? Você pega a pesquisa do que eu chamei do sentimento da rede, a Quest, ela mede quem são os principais, as matrizes de propagação desse tipo de mentira, aí você vai lá bater com toda a bancada bolsonarista da Câmara. Vão repetir aqueles mesmos líderes do passado, que a Bia Kicis e por aí vai. O presidente Lula resolveu não se omitir, né? E verbalizou que muita gente, muitas autoridades do planeta querem verbalizar e não chegaram ainda a esse ponto. Agora, tem uma coisa aqui, o embaixador Celso Amorim, né, agora assessor especial para assuntos internacionais da presidência, disse aqui em entrevista para o CL Notícias, né, falando, acho que foi para a Heloísa Vilela. Sim. Né? Olha aí, põe aí o que ele disse, olha, há uma visão crescente de que é impossível continuar nessa situação em Gaza. Faltava um impulso emotivo nessa direção. Acho que o presidente Lula deu esse impulso. Quer dizer, não dá para a gente ficar aqui
fingindo que mais ou menos vamos fazer o carnaval, e Gaza deixa morrer o povo lá. Não é assim. Não é assim, é preciso um impulso emotivo. É preciso que o Ocidente todo, e que nós brasileiros, e nós jornalistas, né? Teve gente aqui falando assim, nossa, Chico Pinheiro, você está muito ativista. Não é ativista, não. É intolerância absoluta com a covardia, com o massacre, com as ações nazistóides, com toda a truculência que o mundo já viu de todos os lados. Essa coisa contra civis, contra inocentes, precisa do engajamento emotivo das pessoas. É por isso que eu fico indignado e tento levar essa mensagem. Nós temos que tomar isso de maneira emocional, radical, engajar a gente, porque é intolerável você saber, né, que a cada momento morre uma criança vítima de uma bomba, de um tiro. É uma loucura, né? Amado Guilherme Amado, obrigado, meu querido, pela sua participação. Valeu muito aqui. Obrigado a vocês, pessoal. Foi ótimo. E até terça que vem. Boa noite, querido. Obrigadíssimo. Olha, Xará, não conseguimos fechar a conexão. Falhou a nossa internet com o embaixador Azambuja. Então, a gente vai chegando aqui em alguns momentos que tem umas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Vamos chegando com as informações finais. Vou ver que lauda aqui. Me diga aí, Rogério, sopra aqui no meu ouvido, onde é que está isso aqui no nosso final? Ele fala assim, encerramento. Eu não sei onde é que está o encerramento disso. Opa! Ah, que falta faz. Ó, Gabriela, volta aqui que eu sei que cuida desse computador. Né? Não, mas fomos bem, fomos... O boné do encerramento, mas é para vocês saberem. Olha aqui, sabe? Tá vendo esse cartaz aqui? Fala aí, ô Rogério, fala que... Ah, afinal, eu estou falando com ele um tempão e não me responde, é porque ele não está sentado. Esse é o Renato Freitas, que vocês viram. Nós vamos ter um encontro... Com muito orgulho. Nós tivemos um encontro histórico com o Renato Freitas no domingo. Olha, um deputado estadual do Paraná, mas é um dos maiores deputados do Brasil. Talvez a maior liderança jovem, negra, culta, guerreira que nós temos. Então, foi um encontro histórico. Ele nos ensinou muito de como é a luta da periferia do Brasil, a importância de fazer essa voz da periferia, né, Xará? A importância de ter um político com essa trajetória nos parlamentos. Cara que vem lá do barro do chão, vem da periferia, tem uma luta com os desprotegidos no geral em Curitiba. Olha um vídeo, um trechinho dele aí. Em todo o estado do Paraná. Vamos lá. Vamos ver. Olha o Renato aí. Fala, Renato. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. Pois é, tá aí. Tá aí o Renato Freitas, a voz que precisa ser ouvida, a voz da periferia, ocupando espaço na política, sendo perseguido, sendo discriminado, inclusive pelo chefão da Assembleia Legislativa lá do Paraná, que quis caçar o mandato dele. Olha, quem é você? Pela polícia nos aeroportos, né? Como mostramos aqui no ICL. Vontade de falar que é presidente da Assembleia lá do Paraná. Quem és tu, cara pálida? Pois é o caso. Na fila do pão. Falei fila do pão, ele abriu uma padaria, né? O Renato abriu uma padaria, o ICL ajudou a participar disso, abriu uma padaria, né, para empregar gente que está desempregada, que está morando na rua, e fabricar pão no centro de Curitiba. E teve um apoio nosso aqui do ICL também. Eduardo Moreira foi lá, deu uma força. A comunidade ICL botou grana para ajudar, fez um Pix, não igual aqueles do Bolsonaro, fez o nosso, que é mais decente, que é mais correto e que é para a causa de quem está sofrendo nas ruas, né? Então, se você viu, se você não viu essa fala maravilhosa dele domingo, você pode rever o encontro, esse encontro aqui, ó. Antes de mim, muitos vieram, depois de mim, muitos outros virão. Renato Freitas.
você vai poder rever com mais, além do que ele falou, mais 20 minutos. Então, se você ainda não é membro da comunidade ICL, né, você pode fazer isso agora. Clica no link aí. A hora é agora, além de ter acesso a mais de 250 cursos. 250 cursos na plataforma do ICL. Você vai conferir nossa nova websérie exclusiva que a gente lançou domingo sobre essa luta de Renato Freitas. Dá uma olhada aí, a gente já viu. Agora, se você se inscrever aí, pagar uma bobagem, não dá nem R$2 por dia, Chico. Nem R$2 por dia. Micharia, para você ter acesso a 250 cursos e vai receber, o ICL manda para você esse cartaz. Olha, eu faço propaganda. É porque eu acredito. Vai ganhar esse boné do Renato aqui e vai ganhar o livro de quem está junto com o Renato, Racionais MCs, né? Sobrevivendo no Inferno, né? Que é o nome do disco do Racionais. Está aqui, o texto está todo aqui, ó. Isso é mandado para você pagar 40 e poucos, R$60 por mês. Livro adotado no vestibular da Unicamp, livro importantíssimo. A trajetória do Renato é muito ligada ao hip hop, ao rap, por isso esse livro colado na história dele. Ó, Marcelinho, se você está assistindo aí, Marcelinho, meu filho, que é fã do Racionais, né? Estou inscrevendo você aqui, você vai se inscrever para você levar esse livro. E tem também agora um clube de benefício do ICL. Se você assina ICL, você tem até 60% de desconto em lojas, restaurantes, farmácias, cinemas e muito mais. Todos os alunos do ICL, né? Natura, Dell Computadores, Magalu, Renner, Evino, Nespresso, Movida, Marisa, Dominus, Drogazil, Pacheco, ó, mas não é o Pacheco. Não é o Pacheco do Senado, hein? Raia, Pague Menos, Drogaria São Paulo, Araújo de Belo Horizonte, Extra Farma, Cinepa, Kinoplex, cinema aí, ó, Cinemark, e vai por aí. Agora eu sou propaganda de estudo aqui, que é para você vir para a comunidade ICL, trazer mais gente, e são 250 cursos que você assina e ainda cede para a família, para quem quiser assistir junto, fazer os cursos, né? Chico, e banca o jornalismo independente que fazemos aqui. Você vê, aqui você não parou nenhuma vez para ver propaganda de nada, de remédios milagrosos, né? Aliás, tem um site, o ICL, iclnoticias.com.br, do nosso terceiro Chico da história, o Chico Sá, que pode ser o Chico Alves. É Chico Pinheiro, Chico Alves, Chico Sá, mas pode ser Chico Alves, Chico Sá e Chico Pinheiro. A gente pode inverter a ordem. É outra coisa fantástica, você não paga nada, não. Você entra aí, põe no Google, como dizem o Google, né? Você pega o Google e escreve assim, iclnoticias.com.br. Aí você vai ter o nosso jornalzinho, né? Chamam de newsletter, que negócio de newsletter? Newsletter é o cacete, é jornal. Você vai ter o jornal. Como tem o UOL, né? Como tem o G1, só que o nosso é mais completo e mais livre. E você clica lá, você não tem anúncio de remédio, de farmácia não sei das quantas, para te dar fórmulas milagrosas, para impotência, para não sei o quê, para calafrios. É isso aí, Pinheiro. Então é isso. Venha para o ICL, venha você também. Venha junto. Ó, Racionais, mais o pôster e mais esse boné aqui do meu querido Renato, um de nós. Vem para o ICL. icl.com.br, a gente fechou a terça. Amanhã eu vou ter que me ausentar, que eu tenho um compromisso na hora. Mas estarei aqui representando os Chicos do mundo. E vamos ver se a Gabi volta amanhã, que ela andou meio gripadinha. Melhoras, Gabi. Melhoras, saúde. Gabi. Você faz falta. Tem Chico demais nessa mesa. Aí, é uma inflação, obrigado. Chico. Aê. Valeu, querido. Até amanhã. Boa noite. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.